Queridos, o tema da mensagem de hoje é como passar da maldição para a bênção. Essa é uma mensagem profunda, cheia de conceitos espirituais e bíblicos, e eu vou procurar ser o mais prático possível para sedimentar princípios espirituais na sua vida, de maneira que você saia daqui sabendo muito mais a respeito do tema. Amém? Eu quero começar dizendo que o universo, ele é regido por leis. O universo como um todo, né? Leis, e a observação do universo e da própria natureza no mundo em que vivemos levou os homens a compreenderem essas leis. Esse é o papel da ciência. E ao compreender as leis, os homens podem usá-las a seu favor. Por exemplo, nós vivemos num mundo que tem leis físicas. A lei da gravidade, por exemplo, faz com que se eu pular daqui de cima, eu vou cair, provavelmente me esborrachar. Independe se você é cristão ou não é, se você é pobre ou rico, as leis foram criadas por Deus e elas não podem ser quebradas sem consequências. Existem leis também que regem a própria natureza, né? As estações, as leis da própria medicina em relação ao nosso corpo. E toda vez que o homem descobre o funcionamento dessas leis, ele pode usá-las a seu favor. O homem aprendeu a desafiar a lei da gravidade usando a própria lei da gravidade. E hoje o homem pode voar, né? Usando a aerodinâmica e o poder de propulsão dos motores, né? O homem consegue fazer com que um avião de mais de 100 toneladas, ele cruze os oceanos. Agora, eu quero que vocês entendam que o mesmo Deus que fez leis físicas, fez leis espirituais. E diferentemente das leis físicas e visíveis, que o homem compreende e até domina muitas vezes, as leis espirituais são obscuras aos olhos humanos. A Bíblia diz que as realidades visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. Então, como consequência, se alguém quebra estas leis espirituais estabelecidas por Deus, atrai para si consequências que a Bíblia chama de maldições. E em contrapartida, se a pessoa vive de acordo com tais leis que Deus criou, atrai para si as bênçãos de Deus. Eu quero começar dizendo para vocês que existe um antídoto para a maldição. E esse antídoto se chama Jesus. Diga Jesus. A palavra de Deus diz em Gálatas 3,13 que Cristo se fez maldição no nosso lugar. O texto diz: Cristo nos resgatou, e a palavra resgatar é redimir, é libertar mediante um preço pago, da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aqui, entenda madeiro como cruz. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. As bênçãos que estavam destinadas ao povo de Israel, porque andava dentro da lei de Deus, foram também destinadas ao povo gentio, através da morte de Jesus na cruz. E a Bíblia está sendo muito clara aqui, dizendo que Jesus recebeu a nossa maldição e nós recebemos a sua justiça e a sua bênção. Então, querido, de maneira prática, Cristo morreu
para que pudéssemos viver. Ele foi condenado para que nós fôssemos absolvidos. Ele foi ferido para que nós fôssemos curados. Ele foi feito pecado para que nós pudéssemos ser justificados. Ele foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos. Isso é o que a Bíblia chama de morte substitutiva. O que ele merecia, nós recebemos. O que nós merecíamos, ele recebeu. Agora, deixa eu lhes fazer uma pergunta. O fato de que Jesus morreu na cruz e se tornou maldição no nosso lugar, implica dizer que todas as pessoas vão receber os benefícios? Sim ou não? Não. O que você tem que fazer? Se apropriar. Ele morreu pelos nossos pecados. Para você ser perdoado, o que você tem que fazer? Crer. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Para você ser curado, o que você precisa fazer? Crer. E a maldição que veio como consequência do pecado do homem também precisa ser quebrada, e você tem que se apropriar para que as bênçãos substituam as maldições. Tá bom? É muito importante você entender que lá na cruz todas as bênçãos já estão estabelecidas, mas elas precisam ser apropriadas. A segunda reflexão que eu quero fazer diz respeito à natureza das bênçãos e maldições. Vejam como na própria semântica da palavra, bênçãos e maldições, se você pegar, por exemplo, no espanhol, né? Benediciones. No italiano também, né? Benedicciones. Tem a ver com o quê? Dizer bem. E maldição tem a ver com dizer mal. Porque tanto as bênçãos quanto as maldições, elas assumem o seu poder sobrenatural na forma da palavra. Seja da palavra dita, proferida, seja na palavra escrita, como a lei de Deus, por exemplo. Então, é importante você entender, porque a gente usa do vernáculo, né? A gente fala, nós somos seres falantes. Alguns falam mais do que outros. Só que as pessoas, elas não entendem que as palavras têm poder. A Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua. Isso não é brincadeira, irmãos. Uma palavra proferida, ela tem poder de vida ou de morte. Então, tome cuidado, use-a com parcimônia, use-a a seu favor. Porque bênçãos produzem bons efeitos, maldições, maus efeitos. Bênçãos são vindas de Deus ou de homens que representam a Deus. Maldições também. Maldições podem prover de Deus e também de homens de Deus. Deus pode proferir maldições. E homens de Deus também podem proferir maldições. Mas maldições também podem vir de Satanás e de homens que representam Satanás. Satanás, diferentemente de Deus e dos seus seguidores, nunca pode proferir uma bênção, só maldições. Isso significa que pode haver forças que agem na realidade espiritual e que envolvem a tua vida, a tua família, que você não tem nem noção de que estão agindo. Então, para a gente poder lidar com a maldição, nós temos que compreendê-la. Quando nós analisamos a palavra, a gente vê alguns exemplos do princípio das bênçãos e das maldições que são perpetuados, né? Que vão além da vida daqueles indivíduos que as receberam. Eu quero ler para vocês em Gênesis capítulo 22, versos 15 a 18. Aqui para você entender o contexto,
Deus chega para Abraão e falou: Abraão, você sabe Isaque, o filho que você ama? Você vai sair daí, vai caminhar 3 dias. Ele morava em Beersheba. E você vai até o Monte Moriá, e lá você vai sacrificá-lo para mim. E detalhe, naquele tempo os falsos deuses pediam filhos em sacrifício. Então Abraão não achou que era de Araque. Deus nunca tinha falado com ele de brincadeira. Era para valer. Imagine esse homem caminhando 3 dias ao lado do filho, o amor da sua vida. E aquele dia, quando ele sobe o Monte Moriá, ele vai até o fim. Mas no momento que ele vai apunhalar o seu filho no coração, ele ouve a voz do anjo do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus: não, Abraão, dá um toque no teu filho, porque agora eu sei que tu me amas. E por causa desse ato de obediência, a Bíblia diz, a partir dos versículos 15 a 18: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo. Aqui não pode ser um anjo, porque um anjo não pode jurar por si mesmo. O anjo do Senhor é Jesus. Diz o Senhor: porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia do mar a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. 4.000 anos, essa palavra de bênção atravessa as gerações. Bênçãos ou maldições podem ser levadas às muitas gerações que vêm. Essa é a razão porque tem muita gente sofrendo abalos espirituais sem saber que está debaixo de maldições. Em Gênesis capítulo 12, na primeira vez que o Senhor se manifesta a Abraão, ele fala assim no versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis 27, versículo 29, aqui é seu filho Isaque, que foi protegido da morte. Agora ele está proferindo uma bênção na vida de Jacó, pensando ser Esaú. Mas é interessante, porque quando depois chega Esaú dizendo: não, mas não era eu. Aí ele disse: o que eu disse, eu não posso retirar a bênção que eu dei para ele. Vejam o poder da palavra. Mas olha o que Isaac fala para Jacó, Gênesis 27, 29. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Olha que tremendo, gente. É por isso que o povo de Israel, onde entra, eles vão para as cabeças. Eles são cabeça e não são cauda. E aqui tem uma afirmação clara de Deus dizendo: ai daquele que se levantar contra o povo judeu. Então, meu querido, eu quero dizer para você: antissemitismo é uma das maneiras de você atrair maldição para a tua vida. Agora abençoa o povo judeu, que você vai ver se as portas não vão se abrir na tua vida. No ano 2008, quando veio a crise, o Senhor falou comigo. Ele falou: filho, faz mais de 20 anos que você não vai a Israel. Na verdade, 14 anos fazia. Ele não falou faz mais de 20 anos, ele falou mais muito tempo, né? E eu falei: pois não, Senhor. Ele falou: vá, leve o povo, porque eu vou abençoar a igreja. Os pastores aqui estão sabendo disso. Nós fomos pela primeira vez depois de 14 anos, que eu tive em 94. Quando voltamos, a igreja que estava passando dificuldade financeira começou a fazer isso, ó. Só aumentando, a crise e o pau comendo no mundo, e a bênção de Deus vindo e o dinheiro vindo. Aí você vai dizer: foi alguém que deu muito dinheiro? Não, foi o Senhor que mandou. E eu quero dizer para você: cuidado com a tua língua,
principalmente quando você se levanta contra quem Deus estabeleceu uma bênção tão poderosa. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero avançar 1000 anos na história. Quando Davi fica sabendo da morte de Saul e Jonatas, Davi, apesar de ter sido perseguido por Saul, ele amava Saul. E amava mais ainda Jonatas, que era o melhor amigo de Davi. Davi amava mais a Jonatas que até os seus próprios irmãos. Ele escreve um poema e ele diz assim: montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Isso que é lealdade. Lealdade de um rei para aquele que foi seu antecessor e seu grande amigo. E por conta dessa palavra que foi liberada, gente, vocês sabem que Israel, quando entrou de volta na terra, eles foram reflorestando a nação. Eles desenvolveram um sistema de gotejamento, né? Que a gente chama, né, de irrigação por gotejamento, que é o mais avançado do mundo. Hoje o mundo inteiro utiliza a tecnologia. Então, existem muitos lugares em Israel que são desérticos, mas que têm bosques lindos. Em Gilboa, na região onde Saul e Jonatas foram mortos, não para árvore e nem bosque nenhum. Eles plantam e morrem. Até que chegou um momento eles falaram: mas por que isso aqui não para? Aí alguém disse: é porque Davi amaldiçoou. A palavra tem poder. Olha para a pessoa do teu lado e diga: a palavra tem poder. Então nós temos que tomar cuidado, porque a maldição ou a bênção, seja daquilo que falamos para o outro, seja daquilo que falamos sobre nós mesmos, tem muito a ver com a palavra. Quando a Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua, é para valer. Então não seja você aquele que vai falar contra si mesmo, contra a sua família. Fale bênçãos, profira bênçãos. Amém? A terceira reflexão que eu quero fazer com vocês é: como é que eu descubro, como é que eu reconheço uma maldição? Eu quero te dar algumas dicas para você reconhecer se você está dentro de uma maldição ou não. Uma maldição é como se fosse uma sombra negra, tá, gente? Uma sombra escura, uma mão maligna que entrou na tua história no passado e que vem para oprimir, para reter as bênçãos, para te jogar para baixo, para te impedir de progredir, para te levar a uma direção que você não quer ir. É uma atmosfera negativa que te envolve e muitas vezes blinda a sua vida das bênçãos. Se eu pudesse usar uma única palavra para definir a maldição, eu diria frustração. É a pessoa que se frustra porque se prepara, faz o que tem que fazer, o negócio está para sair, na última hora não sai, e a pessoa volta para a estaca zero. O padrão da maldição é a repetição do padrão. Eu vou dar um exemplo. Você vê que algumas famílias têm alguns pecados, por exemplo, na área moral, e acabam em divórcio. Existem outras áreas. Eu já fui orar uma vez por uma família que a família inteira morria de câncer no intestino. Aí alguém vai dizer: não, mas isso aí está provado, está no DNA, é um defeito no DNA. Não importa. Mas eu quero dizer que pode ser resistido. Se você brecar e falar: aqui não, alto lá, Satanás, eu sou de Jesus, aqui não vai continuar na minha vida, amém ou não? Então você tem que se apropriar e resistir, porque senão o demônio vai entrar e vai continuar tentando. Por quê? Porque ele encontrou legalidade no passado e ele precisa
ser detido. Então é repetição. Alguns têm na família brigas. É pai com filho, irmão com irmão, vai passando de geração para geração. Se não for barrado, continua agindo. Isso vale até para crente, irmãos. Vale até para crente, porque Satanás, ele está procurando a quem ele possa tragar. E ele sempre vai procurar a legalidade para entrar. E uma autoridade que comete um pecado, ou que profere uma palavra de maldição, ela tem autoridade até que uma autoridade maior quebre aquele princípio. E a autoridade maior é Jesus Cristo de Nazaré. Mas como todas as bênçãos, você precisa tomar posse dela. Amém ou não? No capítulo 28 de Deuteronômio, os 14 primeiros versículos falam de bênçãos. Mas os últimos 54 falam de maldições. Todo mundo devia estudar esses capítulos, viu? Os 27 e o 28. Mas qual é o padrão que se repete, por exemplo, de pessoas que estão debaixo do favor e da bênção? Exaltação, pessoas são levantadas, têm saúde, se reproduzem bem, prosperam, têm vitória e têm favor de Deus. É a marca, está lá, é a promessa de Deus. Qual é o padrão de pessoas que estão debaixo de maldições? Humilhação, esterilidade em todas as áreas, doenças crônicas, principalmente aquelas que não são detectáveis. Aqui vale um parênteses: nem toda enfermidade é maldição, nem todo problema familiar é maldição. Existem problemas que acontecem por erros humanos, mas existem problemas que o indivíduo abomina aquela área, e aquela área é a área em que ele cai, e que aquela repetição do padrão continua indo adiante. Então, humilhação, esterilidade em todas as áreas, doença mental, física, pobreza, bancarrota, derrotas, opressão e a falta do favor de Deus. A promessa de Deus é: se você obedecer, será cabeça e não cauda, estará em cima e não por baixo. Então, querido, se a bênção de Deus está sobre a tua vida, preste atenção nisso. Você não deveria andar debaixo das circunstâncias, mas sobre as circunstâncias. O mundo pode estar virado de ponta cabeça, mas você vai prosperar. Eu não contei para vocês de 2008, o mundo em crise, e a igreja, de uma hora para outra, não aconteceu nada de diferente. Ela começou a ter uma entrada muito maior, muito significativa. Deus é assim que Ele faz. 7 indicações de que alguém pode estar debaixo de maldição. Pessoas que vivem com abalo mental ou emocional o tempo inteiro, crônico. Deus não te fez para isso. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se você é crente, não aceite esse tipo de coisa sobre a tua mente. Amém? Jesus veio para te libertar, meu irmão. Conhecereis a verdade vos libertará. Aonde é que você não tomou posse disso ainda? Levanta a cabeça, toma posse daquilo que Deus tem para você. Ou vai querer ficar a vida inteira debaixo de uma atmosfera diferente dessa que a palavra de Deus diz. Doenças crônicas, especialmente aquelas que não têm diagnóstico, tá? Médico procura e não acha a causa, porque é óbvio que a gente vai adoecer. É óbvio que se você não cuida bem do teu corpo vai sofrer. Eu, por exemplo, tenho diabetes tipo 2. Por quê? Não tinha ninguém na família, mas resultado de comer carboidrato a vida inteira. Foi culpa de maldição? Não, foi culpa da minha gula. E é simples assim. Você pode ter doenças que não vêm da maldição. Você pode ter um problema no casamento que não vem da maldição. Mas se está repetindo, se o padrão está ali, continua, é sempre aquela área. Ah, meu irmão, abra o olho. Problemas de repetidos abortos. Mais uma vez, tem abortos que são próprios, espontâneos do corpo, mas tem pessoas que não conseguem
engravidar e manter. Está na Bíblia, viu? Tudo isso que eu estou falando está na Bíblia. Então, destruição de casamentos, abalos na família, insuficiência financeira contínua. É aquela pessoa que mesmo ganhando dinheiro não consegue viver com o que ganha. É porque tem gente, eu vivi muito tempo já como pastor, tinha algumas pessoas que me contavam o salário, eu falava, não, você está de brincadeira comigo. Você não ganha só isso. Ganha, pastor. E tinha tudo na casa dele. Tem alguns até que a Eliana está me olhando aqui, ela vai lembrar de um. O camarada dava nó em pingo d'água. E tem outros, em contrapartida, que ganham muito e estão sempre devendo. Isso pode ser um sinal de um devorador aí na tua vida, tá? Pessoas que vivem tendo acidentes, constantemente sendo roubadas, mortes não naturais, suicídios na família. Tudo isso pode ser causa e pode ser consequência também de maldição. A quarta reflexão que eu quero fazer para aprofundar aqui com vocês, o que causa bênçãos ou maldições? E aqui eu quero falar de causas primárias e causas secundárias. A causa primária é o que realmente abriu a porta para o inimigo, entendeu? E as secundárias é que vem como consequência das primeiras. O primeiro texto que eu quero ler para vocês é Provérbios 26, 2, que diz assim: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Aqui Salomão está usando a figura do caçador que vai pegar o passarinho na armadilha e ele foge. Ou usa ainda a andorinha, que é um pássaro muito ágil, né? Que voa velozmente, com agilidade, não pega facilmente esses pássaros aí. Aí ele diz assim, olha, uma maldição sem causa, repita comigo, uma maldição sem causa não se cumpre. Em outras palavras, Satanás não tem essa autoridade para dizer assim, mamãe mandou bater nesse daqui, vou amaldiçoar aquele. Não funciona assim. Ele precisa de uma quebra da lei de Deus, de uma legalidade para que ele entre. Então a primeira coisa que você tem que saber é, se tem maldição na tua vida, alguém lá atrás pode ter aberto a porta. Ou você está abrindo uma porta. Então, em função disso, muito obrigado. Está com medo de quebrar, né? Então a primeira coisa que a gente tem que saber, qual é a causa disso? Pede ao Espírito Santo, peça para ele que te mostre. Às vezes ele não vai te mostrar onde aconteceu. Pode até mostrar, mas ele vai te mostrar o que é que você tem que quebrar na tua vida. Então sempre que uma maldição se instala, é porque uma causa foi provocada. E é muito importante que esta causa seja anulada, e depois eu vou falar para vocês como a gente faz isso. Mas lá no livro de Deuteronômio 28, gente, nós temos as duas causas primárias de maldições. E eu quero ler com vocês. Deuteronômio 28, 1 e 2. Quem pode ler comigo aí? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Glória a Deus, aplauda o Senhor. As causas primárias da bênção, irmãos, são ouvir e obedecer. Diga, ouvir e obedecer. Ouvir a palavra e obedecer. Tem muito crente que a vida não destrava. Por quê? Porque ouve, mas não obedece. Então, ao invés de receber bênção, recebe maldição.
Ao invés das coisas fluírem, não fluem. Ao invés de vir o favor, vem o juízo. Ouvir os mandamentos de Deus e obedecê-los, fazer o que Deus manda. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão vai lá e entrega tudo. Eu não quero uma parte do que eu quero que você entregue seus sonhos. Eu quero que você entregue a sua descendência. Eu quero que você entregue o seu coração, o amor da tua vida, o filho da velhice. Você entrega para mim. Fui eu que te dei e é meu. O que ele fez? Ele obedeceu. Sempre que eu leio esse texto aqui eu choro, porque eu fico pensando, se Deus me pedisse a Érica, eu falava, me leva, Senhor, mas não leva minha filha. Eu não consigo entender o amor desse camarada. Ele tem que ter honra mesmo, porque o amor de um filho, ainda mais de um filho único, eu entendo que é isso. E foi porque ele fez isso que Deus falou, eu não quero teu filho. Eu estava te testando, Abraão. Eu vou te abençoar. Ai de alguém que se levantar contra você. Você está me entendendo a força que é a obediência, a ouvir a Deus e obedecer? Você está entendendo, meu irmão? Então atrai as bênçãos de Deus para a tua vida, através da obediência. Quais as causas primárias das maldições? É o reverso da moeda. É a antítese de ouvir e obedecer. O versículo 15 do mesmo capítulo 28 diz assim: será porém que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir, que é obedecer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E o interessante, que tanto na bênção quanto na maldição, Deus fala que elas virão contra ele e te alcançarão. Querido, você não pode fugir da bênção quando você obedece. Você corre, você faz uma força danada e ela te alcança, e ela te envolve, como se fosse uma torrente de água, de bênçãos de Deus te empurrando para frente. Mas se você começar a viver uma vida de desobediência, as maldições vão te alcançar, e vão te envolver, e vão te dominar. E Deus é bom, Deus é paciente, é longânimo, é benigno, mas a sua lei, assim como você vive debaixo de leis físicas, você também vive debaixo de leis espirituais, mesmo que Jesus tenha morrido na cruz para te livrar disso. O fato de que ele te livrou significa que ele já te perdoou, que ele quebrou o poder daquela maldição. Mas se você continuar vivendo naquele pecado que ele disse para você não fazer, vai chegar e vai te alcançar. Eu quero falar então das causas secundárias das maldições. Em Deuteronômio 27, versos 15 a 26, fala de 12 tipos de maldições diferentes. Eu não vou ler todas, mas eu quero falar de 4 muito especiais, que são para mim as mais importantes. O primeiro é a idolatria, falsos deuses e o ocultismo. Nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem e escultura. Então eu quero dizer para todo mundo que está me vendo, eu tenho muitos seguidores católicos que eu amo, tenho muita alegria que eles me sigam. Quero dizer também que eu respeito o direito de todo mundo em crer o que quiser. Não só respeito, como defendo o direito. Eu acho que esse é o melhor de todos os direitos que a democracia nos oferece. Mas como pastor eu tenho que dizer, idolatria ofende a Deus. E Deus, ele proíbe não é só fazer a imagem. Ele diz, você não pode nem adorar e nem fazer. Porque tem gente que fala, não, mas eu não adoro, eu venero. Mas está diante de uma imagem que foi feita por homens para se referir a Deus, que é perfeito e santo. Então não existe perante Deus uma justificativa
para a idolatria. E aqui eu vejo todas as formas de culto que não sejam pela fé no Deus invisível. Então, aqui vale ocultismo, feitiçaria, vale tudo isso. Tudo isso é porta aberta para a maldição. Lá em Êxodo capítulo 20, nos versos 3 a 6, estão os versículos que falam desse texto que eu falei de cor. O segundo pecado gravíssimo que abre portas para a maldição é a desonra aos pais. Deuteronômio 27, versículo 16 é: maldito aquele que desprezar a seu pai ou sua mãe. E todo o povo dirá amém. A palavra desprezar aqui no hebraico é calar. Calar é literalmente desonrar, é não tratar com a honra que os pais merecem. Então entenda uma coisa, meu querido: teu pai não é perfeito, tua mãe não é perfeita, jamais serão. Talvez eles tenham sido até canalhas, pessoas que não valem nada, mas ainda assim eles são seus pais. Você tem que olhar para eles de baixo para cima, porque perante Deus você nunca estará em posição acima deles. Eu fui pastor do meu pai e da minha mãe. Jamais eu me dirigi a eles dando bronca como eu dou às vezes em ovelhas. A minha mãe um dia falou para mim: filho, você é meu pastor, você pode me dar bronca? Eu falei: de jeito nenhum, mãe. A senhora é minha mãe, eu posso lhe ensinar, mas eu vou sempre fazer com honra. E Deus foi tão bom, irmãos, porque 19 anos da minha vida eu desonrei demais o meu pai. Mas Ele me deu a oportunidade, depois que eu me converti, de viver 19 anos da minha vida honrando o meu pai. E na semana que ele foi morrer, ele disse para mim: filho, você honrou o meu nome, obrigado por isso. E hoje, quando eu olho para a minha história, eu vejo tantas coisas que eu me pareço com ele. Eu não consigo lembrar de nada que ele tenha feito na minha vida de ruim, porque Deus curou os meus olhos e eu passei a olhar para ele como um homem honrado, o homem mais honesto que eu já conheci. Talvez você ainda tenha pais vivos e você tenha encontrado desculpas para não honrá-los. Cuidado, porque o princípio de autoridade é um princípio que Deus não abre mão. O pecado da rebelião, de afrontar a autoridade, é o pecado de Lúcifer. Então, honre os seus pais com defeitos e qualidades, porque foi eles que Deus usou para trazer você ao mundo e para te dar a vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Efésios capítulo 6, versículo 1 diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, por isso é justo. E depois adiante diz: porque este é o primeiro mandamento com promessa. Deus já fez isso porque numa cultura em que o velho não podia mais produzir, eram os filhos que tinham que cuidar deles. E o povo de Deus tem que entender isso. Os pais vivem para que nós possamos ter uma vida. Então, quando chega a hora deles não terem mais o que dar, é a hora deles serem honrados e amados até o último momento da vida. E quem age desse jeito, pode ter certeza, vai ter recompensa. E uma das recompensas é para que te prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quer viver muito? Honre teu pai, honre tua mãe. Amém? Pode aplaudir o Senhor, porque Deus protege os seus. O terceiro pecado grave que Deus fala é o sexo sem aprovação de Deus. É o sexo fora da aliança. E ali no texto ele cita os versos 24 e 25. Não, desculpe, não é esse verso não, mas é lá em Deuteronômio 27. Ele cita adultério, fornicação, bestialidades, incesto.
E aqui são práticas que eram comuns naquele tempo. Mas eu poderia dizer para você que qualquer prática de sexo que não seja na aliança atrai a maldição. Então, se livre disso. Confesse o seu pecado. Aliás, eu quero dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Nós somos pecadores, nós não somos pessoas perfeitas. É impossível você viver no mundo sem cometer algum pecado. Mas qual a diferença de um camarada que vai ficar debaixo da maldição daquele que cai fortuitamente? O que cai fortuitamente e ele é temente a Deus, o que ele faz? Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. O pecado morre ali. Satanás não ganha autoridade para continuar atuando. Agora, se o camarada fala, não, vou relativizar, não é bem assim, isso é por causa disso, aí ele começa a dar espaço. E depois que ele entra, vai ser mais difícil sair. Eu vou dar um exemplo para você, porque tem muita gente, e aqui eu tenho que fazer esse parênteses, tá? Porque hoje tem uma teologia aí, chamada de hipergraça, que diz, não, Jesus já levou tudo sobre si na cruz, não tem problema nenhum. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Se você tomar veneno sendo crente, você morre? Morre ou não morre? Morre. Se você começar a usar droga, falar, vou dar um tapinha, fumar um baseadinho, vou cheirar uma carreirinha, você vai ficar viciado ou não? Mesmo sendo crente? Tem crente viciado em droga? Se você começar a olhar a internet, pornografia, vai ficar viciado ou não? E aí depois não consegue ter um relacionamento satisfatório em casa. Ué, mas isso tudo é crente. Crente que abriu a brecha e o demônio depois começa a tratar na mente. E aí os vícios morais, eles atuam do mesmo jeito que um vício de droga. Gente, isso é sério. Quando você cometer um pecado, o Espírito Santo falar com você, confessa o pecado. Pede perdão, nem que seja 1000 vezes. O que você não pode, o pior que pode acontecer na tua vida é você desistir. E você se entregar àquilo. Aí um pecado se torna um estilo de vida. O quarto pecado, importantíssimo aqui de Deuteronômio 27, é a injustiça para com os fracos ou para os desamparados. Os versos 24 e 25 dizem o seguinte: maldito todo aquele que ferir o seu próximo em oculto. É o camarada não dando oportunidade para a pessoa se defender. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. De novo, é um indivíduo que vai morrer sem o direito de se defender, porque o camarada paga o outro para matá-lo. E todo o povo dirá amém. E aqui eu quero fazer uma digressão, eu quero aumentar isso aqui, já que Deus está dizendo, olha, eu vou amaldiçoar quem agir contra o inocente ou indefeso, que não pôde se defender. Eu quero dizer que não existe maior elemento que atrai maldição do que o aborto. Porque o aborto é você tirar de um inocente o direito à vida e de se defender. Ele jamais pode se defender. Então hoje fica se discutindo o direito da mulher e não da criança. Hoje se fala mais em direito de baleias do que num ser vivo que está dentro do ventre de uma mulher. Mas é que veio por causa dessa causa. Queridos, aborto é abominação para Deus. Então toma cuidado quando você apoia alguém que é abortista. E se tem algo que a igreja tem que se levantar, é contra o aborto. Porque o aborto ofende a Deus e ele atrai maldição por uma nação inteira.
Então toma cuidado, você que é um deputado federal, você que é um senador, que vai votar em cima disso. Glória a Deus, porque até hoje houve homens e mulheres que se levantaram contra isso. Mas o dia que isso for aprovado no Brasil, vai atrair maldição para essa nação. Porque Deus abomina a injustiça. Mas eu quero dizer que Deus também abomina a injustiça contra o pobre, contra a pessoa que nasce e que não tem direito à saúde, à educação. Deus tem misericórdia pelos necessitados. Então eu quero dizer para vocês que eu não defendo bandeira de direita, nem de esquerda, nem liberal, nem social. Eu defendo a bandeira de Jesus. E a igreja tem que ser a resposta para os necessitados. Eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês que têm ofertado para que a gente possa estar trazendo comida, gente. Cestas básicas para as pessoas que vêm aqui toda quarta-feira. É uma multidão, 350, às vezes 400 cestas básicas, e ainda a gente vai embora porque não tinha mais e volta na próxima semana. Mas que honra, que privilégio, Senhor, de podermos alimentar os famintos, de poder cuidar dos pequeninos, que Jesus disse: bem-aventurado aquele que cuidar dos meus pequeninos, porque eu tive sede e me deste de beber, eu tive fome e me deste de comer, eu estive preso e me visitaste. Mas, Senhor, quando fizemos isso, vocês fizeram isso, farão isso quando fizerem aos meus pequeninos. Então a igreja de Jesus não tem que ficar defendendo bandeira de A, ou B, C ou D, cor de partido. Nós temos que defender a causa do evangelho, levar a salvação de Cristo para aqueles que necessitam, mas cuidando dos necessitados. Amém, igreja? Esse é o chamado da igreja de Cristo. Este é o chamado da igreja de Cristo. Por último, eu quero terminar essa palavra perguntando, ou afirmando, como nos livrarmos das maldições. Como se livrar das maldições. A base do livramento é o sacrifício de Jesus. Cristo nos resgatou. Ele nos libertou pagando o preço da sua vida, da sua dor, da sua humilhação, da sua vergonha. O Rei da Glória. Vocês têm ideia do que é isso? Aquele que tinha tudo, que tinha adoração dos anjos, dos serafins, dos querubins, se esvaziando, se tornando homem, como homem, se tornando servo, e como servo foi até a morte, morte de cruz, a morte da maldição. Ele é o resgate, Ele é o antídoto. Para você se livrar da maldição, o que você tem que fazer é tomar o antídoto. Se você estiver fazendo uma trilha e for mordido por uma cascavel, eu pergunto, tem antídoto para cascavel? Tem no Brasil ou não tem? Mas se você falar, não vou tomar o antídoto, morre. Para você se apropriar, você tem que incorporar. Então, se você crê nisso, diga assim: Senhor Jesus, levante a mão para o céu. Diga: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo antídoto. E o antídoto, meu querido, é que Ele se fez maldição no nosso lugar. Esse é o primeiro antídoto. Aliás, o único, né? Isaías 53, versículo 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Não somente o pecado, não somente a rebelião, mas todas as consequências. Deuteronômio 28, 1 e 2 nos fala como nos apropriarmos, portanto, do que Cristo já fez. Vamos ler juntos? Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Todo mundo tem alguns mandamentos que tira de letra, mas tem outros que falam, não, esse aqui não dá. Mas é esse aqui que você fala que não dá, é que a brecha para o demônio entrar. Então é tudo, é você chegar diante de Deus, Senhor, eu não dou conta, eu não estou conseguindo, me ajuda. E o Espírito Santo vai te ajudar. Amém, igreja? Mas o que Deus espera de nós é uma atitude de obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Você vai estar correndo e elas vão correr mais, e vão te alcançar, e vão te envolver, e vão te empurrar. Ele já fez a parte dele. A nossa parte é dizer, sim, Senhor, eu vou obedecer, porque o Senhor falou. Quando você não conseguir porque está difícil, diga, Senhor, está difícil, mas eu quero obedecer. Temos que mover, portanto, do legal, do judicial, para o experimental. Se você peca, confesse o pecado, porque Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, diga de toda, diga mais forte, de toda a injustiça. Deus espera que você creia, que você se aproprie e que você obedeça. Há uma palavra que diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, isso é obediência, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu vejo esse texto, toda vez que eu leio esse texto, eu me imagino pequenininho, contra um monstro, mas nas minhas costas, o meu pai, me protegendo, e Satanás dizendo, eu não vou dar conta com ele, eu queria te destruir, mas eu não dou conta por causa dele. Então sujeitai-vos a estar debaixo da sombra, a esconder na sombra do onipotente, e o demônio vai embora, e a maldição vai cair por terra, porque Jesus já fez. Mas coloque-se debaixo da sua presença, ouvindo e obedecendo. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, meu querido. É tão bom viver debaixo do favor de Deus. É tão bom viver debaixo de uma circunstância em que você sabe que você não merece, mas as bênçãos de Deus te alcançam, te envolvem, te empurram. É tão bom sentir a segurança de um Deus que conhece o futuro, e nada do que aconteça nessa terra vai te separar do amor dele. Senhor, eu quero pedir agora, Pai, a razão da minha vida de existir é falar desse amor. Que através do Senhor, nesse momento aqui, pessoas possam ser libertas. Libertas da maldição, libertas dos pecados, libertas, Senhor, da condenação da morte. E eu quero, Senhor, falar agora do nome sobre todo nome, o nome mais maravilhoso, mais excelente, mais poderoso, mais gracioso, que é o nome de Jesus. Querido, se você hoje entrou aqui e você ainda não mergulhou na atmosfera da salvação, ainda não provou do que é ser filho do Altíssimo, talvez você hoje seja só uma pessoa interessada, uma pessoa
que admira os crentes, mas ainda não entregou o seu coração para Jesus. Se você hoje quer fazer essa oração de entrega, seja aí na internet, que vai aparecer um QR Code, você vai dizer: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero entregar tudo que é meu para Jesus. Mas se você hoje está aqui hoje e quer entregar a sua vida para que essas maldições sejam quebradas na tua vida, levante a tua mão, eu vou orar por você onde você estiver. Levante a sua mão, eu preciso que você faça isso. Graças a Deus, graças a Deus. Levante a sua mão, alguém aqui desse lado. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Fica de pé, por favor, no teu lugar, onde você estiver, e eu vou orar por você, você vai orar junto comigo, em nome de Jesus. Fique de pé, não tenha vergonha. Aplauda o Senhor, queridos. Muitas vidas se entregando a Jesus hoje. Aleluia, aleluia. Está sendo quebrado o grilhão das trevas, está sendo quebrado os grilhões de Satanás, toda maldição. Levante a mão para o céu, diga: Senhor, socorro. Eu preciso da tua salvação. Eu preciso do Salvador. Eu recebo a Jesus como meu Salvador, como Senhor da minha vida. Eu entrego o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Senhor, ajuda-me a viver ouvindo e obedecendo a tua palavra. Eu não quero mais relativizar, eu quero só obedecer a tua vontade, para que teu favor e as tuas bênçãos me alcancem, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Continue em pé, muita gente, os diáconos, por favor, cheguem até eles. Mas eu quero orar por você também que está aqui hoje, que já entrou aqui hoje, e que talvez esteja vivendo um momento difícil, que você sinta que tem mais do que simplesmente as lutas naturais da vida. Talvez haja realmente coisas do teu passado, do passado dos teus antepassados, que possa estar te segurando. Se você, meu querido, hoje quer que esta maldição acabe hoje, eu quero que você fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus, e nós vamos orar com você, em nome de Jesus. Eu queria que você repetisse agora comigo. Essa é uma confissão de quebra do poder de Satanás para com a sua vida. Alguns dos pecados e das causas aqui você nunca nem sonhou cometer. Mas nós vamos, como igreja, todo mundo orar, porque a Bíblia diz que muito pode na sua eficácia a oração do justo. Então ore assim comigo, diga: Senhor Deus, obrigado, porque eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados e pelas minhas maldições. Senhor, eu declaro agora que Satanás não tem poder na minha vida, não tem poder na minha família, não tem poder nos meus descendentes. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus descendentes. Eu declaro a falência, Senhor, de toda obra satânica, de toda maldição hereditária, dos pecados cometidos no passado e no presente, pecados de violência, pecados de injustiça, pecados de desonra, pecados de prostituição. Em nome de Jesus, não tem poder na minha vida para agora, porque Jesus levou sobre a cruz os meus pecados, as minhas maldições. Em nome de Jesus, eu declaro agora que não tem poder maligno sobre a minha mente, sobre o meu corpo, sobre o meu espírito, porque em Cristo Jesus eu estou livre para ouvir a tua palavra e obedecer os seus mandamentos. Senhor, eu vou viver, Pai, todas as bênçãos do Senhor. A atmosfera da obediência e do favor estarão na minha vida. Senhor, oramos também pela nossa cidade e pelas cidades brasileiras. Oramos pela nação brasileira. Pai, que
toda obra maligna, Senhor, na mente dos líderes dessa nação, sejam eles em qualquer estado que eles estejam, que seja quebrada em nome de Jesus, para que a bênção venha sobre o Brasil. Pai, perdoa-me, Pai, por qualquer injustiça que eu tenha praticado, consciente ou inconscientemente, e que eu possa, Senhor, a partir de hoje, ser instrumento do Teu favor, de cuidar dos necessitados, para que o Teu nome seja glorificado através da minha vida. Amém. Quantos aqui recebem? Dê uma salva de palmas. Levante a mão para os céus. Senhor, que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor do nosso Pai Celeste e as consolações do Espírito Santo seja com o teu povo, seja com aqueles que sofrem. Ó Deus, tantas pessoas dominadas pelas drogas, Pai, tantas pessoas dominadas, ó Deus, pela prostituição, pela sensualidade, tantas pessoas passando fome, Senhor, nessa nação. Tem misericórdia, Senhor, usa a tua igreja, prospera o teu povo, Senhor, porque nós queremos ser instrumento de saquear o inferno e povoar o céu, para a honra e glória do teu nome. E que a graça maravilhosa de Jesus, e o amor do nosso Pai Celeste, e as consolações do Espírito Santo sejam com o teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus te abençoe, querido. Uma boa semana para você.